A igualdade deixa de ser simplesmente princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. O direito e as políticas públicas no Brasil são diversas as formas possíveis de ações afirmativas que podem se materializar por meio de poder público ou da iniciativa privada, compulsória ou voluntariamente. As ações afirmativas compulsórias são impostas pelo Estado por meio da criação de institutos legais, como sem incentivos fiscais, ou seja, por meio de redução e isenção da carga tributária legal, porém com previsão de punição caso haja descumprimento da medida imposta a determinado grupo de agentes sociais. Entre as medidas que podemos classificar como ações afirmativas, podemos mencionar incremento da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego e na educação, por via de metas, cotas, bônus ou fundo de estímulo, bolsa de estudos, empréstimo de preferência em contratos públicos, determinação de metas ou cota mínima de participação na mídia, na política e em outros âmbitos, reparações financeiras, distribuição de terras e habitações, medidas de proteção ao estilo de vida ameaçados e política de valorização identitária. A mobilização é uma forma de construir na prática o projeto ético proposto na Constituição brasileira. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. A mobilização social acontece quando um grupo de pessoas que compartilham entendimento de mundo e opiniões sobre temas que afetam sua realidade se movem a favor de uma causa, no sentido de construir diálogo com a sociedade. Essas pessoas estabelecem responsabilidades, criam e compartilham conhecimento sobre aquele assunto. A causa precisa de interesse público, ou seja, algo que não afete só a vida de uma pessoa ou de um pequeno grupo, mas a coletividade abrangente de pessoas. Assim, a mobilização social é a união de pessoas articuladas de maneira responsável e interdependente, objetivando alcançar a melhoria de uma realidade comum. Os protagonistas desse movimento lideram essa ação, captando seguidores e transformando o meio em que vivem. A mobilização social acontece quando as mudanças buscadas são para o desenvolvimento do coletivo e da sociedade, no sentido da garantia de direitos, do acesso a políticas públicas, da efetivação de direitos universais. As ações verdadeiras são mobilizadoras quando da organização e participação do processo social na gestão das instituições estatais, conselho, conferência e outros fóruns. Mecanismos legais e institucionais de ampliação, diversificação e garantia de direitos individuais, coletivos e difusos. Controle social, um instrumento alternativo de implementação como fundo, consórcio e transferência obrigatória. Consegue construir processo de escuta atenta, debate e reflexões para a mudança sejam impulsionadas. Definir participação social implica entender as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem com o objetivo de influenciar a formação, execução, fiscalização e avaliação de política pública na área social, saúde, educação, habitação, transporte, etc. A Constituição Federal de 1988 garantia a participação da sociedade na gestão de política e programa promovido pelo governo federal. É o chamado controle social. Essa participação pode ocorrer por meio de diversos canais. Os mais comuns são os conselhos gestores de políticas públicas, que atuam nos estados e municípios, conselho de assistência social, de saúde e educação. Forma de participação social no poder legislativo. O cidadão pode participar por meio do voto. Ao eleger seus representantes, você está confiando a ele o papel de lutar pelos seus direitos de cidadão. No poder judiciário, a participação popular pode ocorrer quando você é convocado a participar de um júri popular para julgar crime doloso contra a vida. E no Poder Executivo, a participação popular ocorre por meio de conselhos e comitês gestores de políticas públicas. Conselhos. Os conselhos participativos são espaços que facilitam a relação do poder público com a população e garantem o controle social, que possam monitorar as ações do governante e as políticas públicas em si. Os conselhos são espaços públicos não estatais, sinalizam a possibilidade de apresentação de interesse coletivo na cena política, na definição da agenda pública, apresentando caráter híbrido, uma vez que são ao mesmo tempo parte do Estado e da sociedade. Distingue-se movimento de manifestações dentro da sociedade civil, uma vez que sua estrutura é legalmente definida, institucionalizada, que sua razão de ser reside na ação conjunta com o aparato estatal, na elaboração e gestão de políticas sociais. Os conselhos são canais de participação política, do controle público sobre a ação governamental, deliberação legalmente institucionalizada de publicização das ações do governo. Dessa forma, constitui espaço de argumentação sobre redefinição de valores,
normas e procedimentos, de formação de consenso, de transformação de preferências e construção de identidades sociais. Tem poder de agenda e pode interferir de forma significativa nas ações e métodos do governo, em seu sistema administrativo. Os conselhos, como espaço de formação das vontades e das opiniões, são também mecanismos de ação, que inserem na agenda governamental as demandas e os temas de interesse público, para que seja absorvido, articulado politicamente e implementado sob a forma de políticas públicas. As conferências político-públicas são definidas como espaço institucional de participação e deliberação acerca das diretrizes gerais de uma determinada política pública. As conferências políticas públicas são instrumentos da democracia contemporânea que conjugam a participação de representantes do governo e da sociedade civil nas discussões e deliberação de um determinado tema. A reunião e a articulação entre diferentes atores garante a legitimidade das suas resoluções e o caráter democrático necessário a este espaço do sistema político brasileiro. Pode caracterizar as conferências nacionais como processo institucionalizado de participação social e de deliberação coletiva, que ocorre com alguma periodicidade e permite o desenvolvimento direto da sociedade civil em decisões programáticas sobre setores específicos de atuação governamental. Elas proporcionam direcionamento normativo e operativo para a formatação de políticas públicas, constituindo-se então como fóruns de influência para além de forma tradicional de democracia eleitoral. Por isso, as conferências são marcadas simultaneamente por sua natureza participativa, uma vez que são inteiramente abertas à participação popular em suas diferentes etapas e deliberativa no sentido de ser orientada à formação de consenso derivado de processo intercomunicativo de formação da opinião e da vontade ocorrido na esfera pública. Fórum é um comitê de discussão em que as pessoas podem fazer perguntas, compartilhar suas experiências, discutir tópicos de interesse mútuo. Os fóruns são excelente maneira de criar conexões sociais e um senso de comunidade. O fórum baseia-se na ideia, ações embasadas em experiências, buscando por meio de diálogo, intercâmbio e cooperação de atores sociais, econômicos e políticos, identificar as ações públicas efetivas a partir das experiências dos protagonistas. Mecanismos legais e institucionais de ampliação, diversificação e garantia de direitos individuais. Coletivo e difuso. Podemos mencionar como direitos fundamentais de todo indivíduo é o direito à vida, à igualdade, propriedade, liberdade, os direitos sociais. Dentre outros, todo indivíduo é titular de direitos, mas existem direitos que ultrapassam o âmbito estritamente individual. Em sentido amplo, esses direitos são chamados de direitos coletivos. Os direitos coletivos são conquistas sociais reconhecidas em lei, como direito à saúde, direito a um governo honesto e eficiente e direito ao ambiente equilibrado. Quando um direito coletivo não é respeitado, muitas pessoas são prejudicadas.